Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O tema do programa de hoje é o terceiro setor em tempos de pandemia. Nós conversaremos hoje com a assistente social do projeto Colmeia, um dos núcleos de promoção e assistência social do Centro Espírita Amor e Caridade, Ana Carolina Hipólito, e também com Celso Cossi, coordenador administrativo do projeto Colmeia. Olá, Carol, seja bem-vinda ao Despertar. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Carol, você é assistente social do conhecido projeto Colmeia. Nos fale um pouquinho sobre a localização do projeto e a sua atividade como assistente social no Colmeia. Vamos lá. O projeto Colmeia ele é localizado na Vila São Paulo. O meu serviço como assistente social normalmente é direcionado mais à parte administrativa, né? Então, a inserção da criança no serviço, parte documental referente aos funcionários e às crianças também, os familiares, mas é um pouquinho mais além do que eu faço, né? A gente acredita que o nosso trabalho lá, o meu trabalho, ele vai muito mais além disso, assim, vai um pouco mais na questão do vínculo. Como que eu vou conseguir trabalhar e desenvolver junto com a família e com a criança um trabalho sem o vínculo, né? Então, que é uma sigla, Carol, que eu tenho acompanhado, né, nesse programa com os núcleos, que é o chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sempre presente nessa questão no trato, né, com as crianças. Você tem uma ideia do número de crianças que vocês atuam, que vocês assistem? Nós temos uma meta financiada, né, de 180 crianças e adolescentes, e atualmente a gente está com essa meta atingida. Então, é sempre no horário contraturno da escola, a gente tem as crianças lá conosco, né? Então, são 90 no período da manhã e 90 no período da tarde. Então, a gente divide de forma igualitária e certinho para que supra referente aos educadores também, né? E todo o desenvolvimento do trabalho, dentro do espaço que a gente tem também, né? Essas crianças, elas são as crianças do bairro ou qualquer criança, mesmo morando em outro bairro, pode participar e receber o serviço de assistência ou não? Ele é realmente destinado para quem mora ali nas redondezas? Isso. O nosso CRAS de referência é o CRAS Nova Bauru, né, que é localizado no antigo Rafael Maurício. Então, a gente tem o atendimento baseado na área de abrangência que eles atendem. Normalmente, a gente atende, óbvio, um pouquinho mais perto lá da região, justamente por causa da distância, né, do deslocamento entre eles. Então, realmente tem que ser crianças referenciadas por eles. Então, não são todos os bairros, até mesmo porque nos outros bairros também existem outros CRAS, outros serviços de convivência também, que têm os serviços para serem atendidos aquelas crianças e adolescentes também. Tá. E no caso, uma família que tem o interesse em levar uma criança, um adolescente para participar, qual é o caminho que a pessoa deve fazer? Ela procura diretamente o Colmeia, ela procura a SEBS, o CRAS, como que funciona o processo? No nosso caso, o atendimento deve ser prioritário junto ao CRAS, que é o Nova Bauru, o nosso de atendimento. Então, ela vai demonstrar interesse, né, de estar participando do serviço, e as meninas, se já tiverem vaga, elas vão já fazer um encaminhamento para a gente. Caso contrário, vai deixar numa lista de espera, né? Informações importantes que precisam passar para as meninas. O período que a criança estuda. Por quê? Como no horário contraturno da escola, que eles vão para o serviço, então ela tem essa necessidade de saber sobre isso. Então, quando surge alguma vaga, eu falo, olha, eu tenho X vagas para o período da tarde ou para o período da manhã. E é em cima disso que ela vai se basear, né? E não necessariamente o encaminhamento delas vai se basear pela ordem de chegada lá, porque existe o grupo prioritário, né, para atendimento, né? Então, se a criança fica sozinha em casa, sem um adulto. Então, aí já faz parte do grupo prioritário. Por exemplo, né? Então, se ela era a última da lista, por exemplo, mas a criança fica sozinha, ela tem X anos, então ela se torna um público prioritário perante um outro que tem uma criança de 16 anos em casa, por exemplo, cuidando. Então, tem essas avaliações que as meninas fazem, né, lá do CRAS, para poder fazer um encaminhamento.
Nesse trabalho que você comentou, que uma parte do seu trabalho também é a relação com as questões administrativas. Existe uma equipe atuando junto, existem outras assistentes, ou no caso é você como assistente e uma outra equipe de educadores? Como que funciona a estrutura ali junto ao seu trabalho? Tá. A cada 100 crianças tem a necessidade de ter uma assistente social e tem uma equipe mínima de trabalho, né? No caso, a gente tem 180, bom, por enquanto sou só eu como assistente social. E nós temos uma psicóloga junto ao atendimento comigo, temos 4 educadores, temos as nossas educadoras da cozinha e nossas educadoras da limpeza também, que contribuem a esse serviço. E no caso da sua atuação, o direcionamento que é dado ao seu trabalho, ele é feito toda a preparação com a equipe do Colmeia ou vocês recebem orientações das SEBs, do CRAS? Como funciona a estrutura de trabalho de vocês? Como é que é definido? Tá, vamos lá. Quando nós fazemos o financiamento, existe toda uma logística a ser seguida. Existe um padrão normativo que é encaminhado pelas SEBs, né? Como um direcionamento, né, como algumas sugestões de temas a serem trabalhados, né, a serem desenvolvidos. Mas todos os núcleos têm total liberdade de trabalhar temas a mais, caso ache interessante, dentro da nossa realidade e contexto. Então, nesse sentido, é super tranquilo. Então, não fica, vocês possuem, ou seja, é uma premissa de alguns pontos que não podem estar ausentes, mas ao mesmo tempo há uma liberdade, né, para que vocês possam né, se reunir, trocar ideias, né, e definir um caminho, né? Não, com certeza. Fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. Muito bem. Nós estamos conversando com a Ana Carolina Hipólito, assistente social do projeto Colmeia, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Retornamos com o programa Despertar, no dia de hoje com o tema O Terceiro Setor em Tempos de Pandemia. Nós estamos conversando com a assistente social do Projeto Colmeia, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade, a Ana Carolina Hipólito. Carol, nós conversávamos a respeito da sua atuação no Projeto Colmeia e nós conversávamos a respeito da rotina de trabalho num período pré-pandemia. Agora vamos falar um pouquinho nesse aspecto que envolve a todos, que é a pandemia. Tá. Quais foram as principais mudanças que você, como assistente social, precisou adequar ao seu trabalho e quais as mudanças que você também percebeu no público que você atende as crianças, ou seja, uma verdadeira revolução, né, no cotidiano de trabalho de vocês, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Eu acredito, para a gente começar, a gente precisa entender como a gente realmente trabalhava antes da pandemia, né? Foi uma mudança significativa que a gente aproveitou até esse momento para estudar, se atualizar sobre esses assuntos, para melhor desenvolver junto com as crianças, já que a gente percebeu que haveria mudanças significativas, né? Então, como eu disse anteriormente, a nossa forma de divisão nunca foi por idade, né, e sim por desenvolvimento, autonomia de cada criança. Então, como a gente não divide por faixa etária, como melhor ver para contribuir para o desenvolvimento daquela criança, né?
Então, os educadores têm um trabalho muito árduo e difícil nesse sentido, né? Porque a forma como a gente dividia, que era por autonomia, quanto mais autonomia ela se tinha no sentido de auxílio, né? De dependência menor nossa, vamos dizer, ela tinha direitos, né? De escolhas de oficina. Então, era uma divisão na qual ele tinha uma colaboração a mais aí dentro das disponibilidades deles. E daí a gente foi percebendo ao longo do tempo e que essa forma era uma forma legal, mas que a gente poderia contribuir de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Ao longo do tempo a gente percebia que alguns que tinham um pouco mais de facilidade nesse sentido eram os mais velhos. Tem os mais novos também, que tem esse olhar também, mas começou um senso talvez de competitividade, até de inferioridade às vezes entre eles. Então, qual foi? A gente aproveitou esse momento para estudar e ver qual era a melhor forma de trabalhar. A gente divide agora as crianças pelos elementos da natureza, que é o terra, ar, fogo e água. Por quê? Cada elemento, ele tem uma característica, uma habilidade. Então, assim, eu tenho características, você também tem. Umas sobressaem perante a mim, né, porque eu sou terra, literalmente, e a gente, em cima disso, eu não sou mais ou menos do que você, né? Temos habilidades diferentes, perfis diferentes, virtudes diferentes, então essa a gente achou que era a melhor forma de trabalhar com as crianças, porque pelo menos esse senso de inferioridade e competitividade não existiria, porque não é o objetivo, e sim trabalhar as relações. Então essa foi uma mudança significativa que nós tivemos aí com as crianças. E como foi a reação das crianças ao lidarem com esse formato? É um processo muito difícil para eles nesse sentido também, porque assim, foram 4 anos dessa outra forma de divisão. Então até março de 2020, né, que eles estiveram presentes conosco, foi dessa forma. Depois nós entramos em pandemia e quando eles retornaram teve essa mudança. Então já é um choque pelo retorno e pelo contato com os seres humanos, vamos dizer, né, muito tempo isolado em casa. Então é um processo árduo que a gente está tendo para eles entenderem qual realmente é o objetivo dessa divisão, né, de o que trabalhar dentro deles, né, porque a gente notou uma mudança muito significativa. Teve no sentido de isolamento realmente, né? Teve crianças que a gente viu que trocou o dia pela noite. Então a pandemia teve mudanças significativas na parte alimentar? Teve. Mas a gente percebeu, principalmente as crianças que a gente atende, o psíquico ficou muito afetado, né? De os pais precisarem sair para trabalhar e crianças ficarem sozinhas, não poder ter relação com outras pessoas, de trocarem o dia pela noite porque ficaram em celular, né? Então, o convívio, né, foi muito complicado nesse sentido, né? Porque imagina uma criança, anteriormente, antes pandemia, ela ia na escola, ela ia para o projeto, ela saía do projeto, brincava na rua ainda com os colegas, fazia tarefa, ajudava em casa e, literalmente, de um dia para o outro, não tinha mais nada disso, né? Não tinha escola, não tinha projeto e ficaram trancados em casa, sem poder ter relação com a família, né? Então, foi um processo muito difícil, muito árduo nesse sentido, né? Então, dentro das possibilidades que a gente teve, nós continuamos um trabalho sem as crianças lá, com as famílias, né? No sentido da parte alimentar, conseguimos algumas doações, né? O SEAC contribuiu bastante com isso, algumas empresas contribuíram com a gente também. Então, nós auxiliamos nesse sentido. O Mesa Brasil, que é um parceiro nosso também, que encaminhou alguns alimentos, legumes e verduras, então contribuímos nesse sentido com eles. E ao longo desse contato que nós fomos tendo, foi importante porque a nossa relação com as famílias ficou muito mais interessante, porque eles entenderam qual é o nosso papel também como serviço de convivência, o que aquilo era positivo para o filho dele no desenvolvimento dele, né? Houve uma aproximação, né? Muito, foi uma aproximação significativa. O lado bom da pandemia que nós vimos foi nesse sentido, né? De essa relação com a família foi muito significativa, então foi importante para o desenvolvimento. Através das suas palavras, a gente percebe a complexidade do trabalho com essas crianças. As crianças possuem uma orientação na escola, aí
aparece a pandemia, elas ficam reclusas em casa, tem o contato, de certo modo, à distância com o projeto, que é também uma forma de se aproximar, e aí você vê mudança de horários, mudança de alimentação, e a gente percebe agora, Carol, a complexidade do trabalho da assistente social. Porque muitas vezes a assistente social, ela tem uma relação e uma conexão na imagem das pessoas muito ligada ao assistencialismo. E, na verdade, o trabalho é muito mais complexo, né? Com certeza. Na verdade, vai muito mais além disso, né? Porque quando a gente pensa na parte alimentar, a pessoa tem mais facilidades, até de conseguir um alimento, né? E o psico daquela criança, daquela família que foi afetada, né? Boa parte das famílias que a gente atende, a maioria eram trabalhos informais, né? Quando a gente para pensar nisso, se você, como pessoa formal que trabalha, você precisa cortar custos, quais custos você vai cortar, né? Às vezes, aquela pessoa que contribuía na limpeza da sua casa, e daí você vai começar a fazer, porque você vai trabalhar home office. Então, foram mudanças muito significativas nisso. E ao longo desses contatos que a gente teve com as famílias, a gente foi percebendo essas necessidades, né? Então, o atendimento psicológico foi importante também, né? Então, a nossa psicóloga contribuiu muito com isso também. A gente conversou muito também, participei muito dessas trocas com as famílias, com as crianças também. Então, foi um processo. A equipe toda precisou entrar em ação para dar essa assistência, não apenas o mero assistencialismo, com né? certeza. Mas entender o assistido pela sua complexidade. Com certeza. A gente enxerga de uma forma muito diferente, assim, né? A minha parte eu não vejo como só pura e simplesmente que o foco é a parte administrativa. Eu não consigo ver dessa forma. O meu trabalho é como o serviço diz, é convivência e fortalecimento de vínculos. Como eu faço isso? É sentada lá na minha mesa, no computador, resolvendo as pendências? Não, vai muito mais além disso. Então eu participo das atividades, a gente senta no chão, brinca com as crianças, né? Por quê? Como que eu formo vínculo? Ampliando, né? E é em cima disso que eu consigo entender as dificuldades daquela criança e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do trabalho dela, né? Então não sou só eu, a psicóloga também entra nessa dança, tem os educadores, as educadoras da cozinha participam, as educadoras da limpeza também Todo participam. mundo entra em ação, né? Tem um momento sim que a gente tem as nossas obrigações, né? As da limpeza tem que fazer a higiene do espaço, tudo, mas tem um momento que está lá sentado, jogando um joguinho com a criança. É a participação de todos, né? Sim. Porque o vínculo, concorda comigo, que às vezes eu posso ter um pouco mais de afinidade com você e não ter com o outro, né? E às vezes eu posso contribuir com alguma fala minha para a educadora da limpeza de uma situação que eu passei, né? Que algumas delas moram lá na região, então já tenho contato fora o serviço. Então o vínculo está baseado independente da função que a gente desempenha, né? Trabalho então, de equipe, né? Com certeza, é isso que a gente acredita. Muito bem, nós estamos conversando com a Ana Carolina Hipólito, assistente social do projeto Colmeia. Faremos um pequeno intervalo e voltamos já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Retornamos com o programa Despertar. Hoje o tema é o terceiro setor em tempos de pandemia. Nós vamos conversar agora com Celso Cossi, coordenador administrativo do projeto Colmeia, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, Celso, seja bem-vindo ao Despertar. Olá, Renato, agradecer o seu convite e a oportunidade de falar um pouco do trabalho que é desenvolvido lá na Vila São Paulo. Muito obrigado. Celso, nos fale um pouquinho a respeito do público-alvo que é
assistido no projeto Colmeia. Nós conversamos com a Carol, assistente social do projeto, e eu gostaria que você falasse qual é a faixa etária das crianças, dos jovens que são atendidos no Colmeia. O público assistido lá vai da faixa dos 6 aos 15 anos. E o trabalho realizado pela equipe, ele recebe a sua coordenação? Como é a sua atuação e o seu trabalho no projeto? Tá, a minha atuação, eu costumo pensar assim que ela a minha atuação ocorre em duas áreas. Uma na parte física. Parte física, quando eu falo, não é a parte estrutural mesmo, né? É cuidar das estruturas das dependências para que a equipe e as crianças tenham um ambiente adequado, né? Os funcionários tenham condições de trabalho e a equipe e as crianças tenham o ambiente propício, né, para que possam desenvolver as suas atividades. Então, essa parte de manutenção, de cuidados, de projetos, de buscar formas de ampliar a construção para ter um ambiente mais adequado. E eu me atrevo também a falar da parte filosófica, que estamos lá há muito tempo, e ajudamos também nesse sentido, né, da orientação daquele trabalho, né, do encaminhar, do como ver, né, e como agir, né, na construção desse serviço de convivência, né, e fortalecimento de vínculos. Você falou a questão da filosofia do projeto. Isso. Nós temos uma ideia do trabalho realizado pelo SEAC, pelos núcleos de promoção social, muito ligado ao assistencialismo. Perfeito. Mas nós sabemos que no país, o chamado terceiro setor, as instituições filantrópicas, também atuam na área da saúde, atuam na área da educação. Perfeito. E quando você fala sobre a filosofia, eu chego a pensar na importância do trabalho realizado por vocês, quando chega uma criança para ser assistida, que além do trabalho assistencial, obviamente, que acontece, a preocupação com a educação, com o trato com essa criança que vocês realizam, correto? Correto. Eu diria que o aspecto principal da filosofia é o acolhimento. Como que faremos o acolhimento? E como você bem disse, podemos ter o viés assistencialista, né? E às vezes é necessário, né, para manutenção alimentar e de deficiências que a família tenha, né? Mas o aspecto mais importante, né, é assim, nós vamos vê-los nesse aspecto de carentes, né, ou dos seus potenciais. Porque carentes todos somos, todos temos algum tipo de carência, né? Seja em que nível econômico estivermos. E agora, como vamos olhar para essas crianças que nos chegam, e assim, vendo essas vulnerabilidades ou carências, que tem que ser observado, é claro, mas vamos ver o potencial que eles nos trazem, né? Quais são as virtudes que têm, como estimular essas virtudes através das atividades, do trabalho da equipe. Então, esse é o ponto principal da nossa filosofia, que envolve alguns princípios que podemos aqui falar ou não, mas o básico mesmo é isso, né? Como é feito o acolhimento. E isso a gente procura trabalhar muito com a equipe, né? Manter viva essa chama, né, da questão de se olhar não a carência, mas o potencial que cada um que vem nos procurar tem, né? Basicamente isso. Você havia comentado em relação à idade, Sim. na faixa de 6 a 15 anos. Vocês obtêm algum retorno em relação a um jovem que de repente passou pelo Colmeia e seguiu a sua vida? Vocês obtêm algum retorno dele ou da família, de alguém que já saiu do projeto e possa de repente falar da importância que foi ter participado de um processo junto com vocês no Colmeia? Sim, temos. Eu não vou falar para você que é uma coisa programada, que temos um sistema, algo sistematizado. O que temos é empírico. E é de simplesmente você às vezes vai num supermercado ou vai num outro lugar e encontra um deles que já passou por lá. E você até emociona um pouco, porque eles vêm até nós
E às vezes a gente ganha um abraço e um agradecimento. Ou mesmo você está ali no projeto cuidando de uma obra que está sendo feita, vem alguém para fazer alguma entrega e ele olha para você: olá, Celso, como que você está? Aí você fala: ah, lembrei, porque ele saiu dali de uma forma e agora ele já está quase adulto, né? E eles se lembram da gente, né? Eles têm ali como referência. Isso eu estou falando daqueles que se encaminharam bem, mas também tem aqueles que a gente não consegue estimular e se perdem às vezes. Isso tem muito a ver com a vontade e que não determinamos, né? A pessoa traz isso. Mas mesmo assim, com esses, às vezes a gente se encontra e eles têm ali como referência. Eles têm como referência o local. O trabalho realizado pelas profissionais e pelos profissionais que atuam no Colmeia, ele também aceita voluntários? Como é a relação do projeto com voluntários? Sim, a casa, aí eu vou falar um pouquinho rapidamente do histórico da casa. O projeto Colmeia é o serviço principal que tem lá. Mas o núcleo da Vila São Paulo, onde está localizado o projeto Colmeia, ele tem o início das atividades na década de 80, final de 70, né? Através de distribuição de sopas, era conhecido até como Casa da Sopa lá, e outras atividades. O Gestar esteve lá por muito tempo, que é o trabalho com as gestantes, e também a evangelização com as crianças sistematizada a partir do ano 2000. Então, até 2005, quando se inicia o projeto Colmeia, toda a atividade desenvolvida no núcleo da Vila São Paulo era basicamente por voluntários. Aí, com o convênio que foi feito com a SEBS, trouxe o profissionalismo, né, as profissionais contratadas. Então, o serviço voluntário, ele faz parte da essência do núcleo, e ele interage também com o projeto Colmeia, né? Temos voluntários que auxiliam algumas vezes em atividades. As crianças, aos sábados, que vão à evangelização são as mesmas crianças, né, que vão à semana, e a gente percebe uma interação, né? Eles trazem elementos da semana para a gente no sábado, né, para o pessoal da evangelização, e também as temáticas trabalhadas na evangelização, eles também chegam durante a semana, né? Então, essa interação. Os voluntários, eles são a essência, né? E eu percebo, agora eu avanço um pouquinho, que assim, mesmo o trabalho profissional, ele tem um quê muito forte, né? Ele tem algo a mais de voluntário também. Você percebe a equipe no trabalho, por esse espírito, né? Essa psicologia, essa filosofia de trabalho que tem lá, isso acaba invadindo, e a gente percebe na atitude dos funcionários, né, também esse espírito voluntário. Você comentou a respeito da filosofia de trabalho do Colmeia, e nós sabemos que muitos profissionais, quando partem para o trabalho prático, na ação prática, muitas vezes podem ter uma resistência em relação a se adaptar a mudanças e a filosofias de projetos específicos, no caso do Colmeia. Como você entende que os profissionais do Colmeia passaram por esse processo de atuação junto ao Colmeia, não apenas entender o assistido como alguém que precisa apenas de um trabalho forte no assistencialismo, mas ele precisa ser entendido como um ser complexo, e ele tem uma série de necessidades e potenciais que precisam ser explorados. E os profissionais que atuam no projeto precisam também ter esse entendimento. Como foi essa relação, nesse contato que vocês têm com essa ideia, com a filosofia do Colmeia junto a esses profissionais? Olha, eu acho que você, ao contratar, muitas vezes, você não tem condições de perceber se ele tem afinidade ou não, né? Mas, ao longo do processo de adaptação e de alguns mecanismos que a gente consegue envolver, né, isso. Claro que aqueles que não têm alguma resistência não conseguem ficar, mas eu digo para você que é muito difícil. A gente tem alguns mecanismos que fazem com que esses profissionais, eles
tenha um espaço para desenvolver, porque acho que todo mundo tem isso em si. Essa coisa de querer se doar, de querer fazer algo a mais, ou de querer fazer algo diferente, acho que todo mundo tem isso um pouco. Então, através da organização que é feita dentro do trabalho, do projeto Colmeia, e alguns mecanismos que a gente coloca, como o conselho que a gente montou lá para fazer a gestão, né, de todo o trabalho, ele ajuda a despertar um pouco esse espírito de envolvimento e de entendimento da proposta que nos rege lá, né? que nos orienta lá dentro. Muito bem. Nós conversamos hoje com o Celso Cossi, coordenador administrativo do Projeto Colmeia, e com a Ana Carolina Hipólito. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima.